O sol de janeiro castigava sem piedade os coqueirais de Maragogi, quando Francisca abriu os olhos pela primeira vez naquela manhã de 1721. Suas mãos, endurecidas pelos 19 anos de vida sob o jugo da escravidão, tremiam ligeiramente, enquanto carregava o pesado cesto de cocos da praia até a casa grande. O suor escorria por sua testa morena, misturando-se às lágrimas que ela havia aprendido a engolir antes mesmo que brotassem. A fazenda dos Cavalcanti se estendia por léguas de terra alagoana, desde os coqueirais dourados até as águas cristalinas do mar, e no centro dela erguia-se a imponente casa grande de 3 andares, com suas janelas de madeira entalhada e varandas que ostentavam o poder de uma família que havia construído sua fortuna sobre o sangue e o sofrimento alheio. Francisca conhecia cada pedra daquelas paredes, cada tábua do assoalho que rangia sob seus pés descalços, cada canto onde havia chorado em silêncio. Dona Catarina Cavalcanti era uma mulher de 38 anos, alta e altiva, com cabelos loiros sempre presos em coques elaborados e vestidos que custavam mais do que a vida de 15 escravos. Seus olhos azuis tinham o brilho frio de quem nasceu acreditando que algumas pessoas eram propriedade de outras. Desde que assumira o comando da propriedade após a morte do pai, 5 anos antes, havia transformado a fazenda em um teatro de crueldade, onde ela era a protagonista absoluta de cada ato de terror. Francisca! A voz estridente ecoou pelos corredores da casa grande como o grito de uma gaivota enraivecida. Onde está essa crioula inútil? Francisca sentiu o estômago se contrair, deixou o cesto no chão e correu em direção à voz, seus pés descalços fazendo o mínimo de ruído possível sobre o piso de madeira encerada. Encontrou Dona Catarina no salão principal, cercada por 4 outras senhoras da sociedade maragogiense que haviam vindo para o chá da tarde. Todas usavam vestidos de seda e rendas importadas, e seus leques se moviam em um ritmo preguiçoso enquanto observavam Francisca com a mesma curiosidade com que examinariam uma concha exótica encontrada na praia. Finalmente, disse Dona Catarina, batendo o leque fechado na palma da mão. Olhem só para essa criatura, 19 anos e ainda não aprendeu a andar como gente civilizada. As outras senhoras riram, um som agudo e desagradável que ecoou pela sala. Francisca manteve os olhos fixos no chão, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, tentando se fazer invisível. Francisca, venha cá, ordenou Dona Catarina. E havia algo diferente em sua voz, uma nota de diversão cruel que fez o sangue de Francisca gelar nas veias. Ela se aproximou lentamente, cada passo uma eternidade de antecipação do que estava por vir. Dona Catarina se levantou de sua poltrona estofada e caminhou ao redor de Francisca como um tubarão circulando sua presa. Minhas amigas estavam curiosas sobre como mantenho a disciplina em minha casa, disse ela, sua voz doce como rapadura derretida. Eu lhes disse que tenho métodos muito eficazes. Sem aviso, a mão de Dona Catarina voou através do ar e atingiu o rosto de Francisca com força suficiente para fazer sua cabeça girar para o lado. O estalo ecoou pela sala, seguido por um silêncio tenso. Primeira lição, disse Dona Catarina, voltando-se para suas convidadas. Nunca permitam que olhem diretamente para vocês. É um sinal de insubordinação. Francisca sentiu o gosto de sangue na boca, mas não ousou levar a mão ao rosto. Suas lágrimas queimavam, mas ela as manteve presas, sabendo que chorar apenas pioraria sua situação. Segunda lição, continuou Dona Catarina, pegando uma vara de bambu que mantinha sempre à mão. A dor é a única linguagem que eles realmente entendem. O primeiro golpe atingiu as costas de Francisca, fazendo-a arquear involuntariamente. O segundo veio logo em seguida e depois o terceiro. As senhoras observavam com fascínio mórbido, algumas cobrindo a boca com os leques, outras inclinando-se para a frente para não perder nenhum detalhe. Vejam como ela não grita, disse Dona Catarina, ofegante pelo esforço.
5 anos de treinamento adequado. Ela sabe que gritar só piora as coisas. Francisca cerrou os dentes com tanta força que sua mandíbula doía. Cada fibra de seu ser gritava para revidar, para pegar aquela vara e usá-la contra a mulher que a torturava. Mas ela sabia que isso significaria morte certa. Em vez disso, ela se refugiou no único lugar que Dona Catarina não podia alcançar: sua mente. Ali ela era livre. Ali ela era Francisca, filha de esperança, neta de guerreiras que haviam lutado nas terras além do mar. Ali ela tinha voz, tinha força, tinha dignidade. Ali ela planejava. Agora, Francisca, disse Dona Catarina guardando a vara, agradeça às nossas convidadas pela lição de hoje. Obrigada, sinhá, murmurou Francisca, as palavras saindo como vidro moído de sua garganta. Mais alto! Gritou Dona Catarina. Elas não conseguem ouvir. Obrigada, sinhás, repetiu Francisca, sua voz ecoando pela sala. As senhoras aplaudiram delicadamente, como se tivessem assistido a uma apresentação teatral particularmente bem executada. Dona Catarina sorriu, satisfeita com o espetáculo que havia proporcionado. Podem ir, disse ela, dispensando Francisca com um gesto desdenhoso. E lembrem-se, silêncio absoluto sobre o que aconteceu aqui. Não quero ouvir nenhum sussurro nos alojamentos. Francisca fez uma reverência e saiu da sala, seus passos medidos e controlados até estar fora do alcance da visão das senhoras. Só então permitiu que suas pernas tremessem, apoiando-se na parede do corredor para não cair. Naquela noite, deitada em sua esteira no alojamento dos escravos, Francisca olhou para o teto de palha e sentiu algo mudando dentro dela. Era como se uma semente, há muito plantada, finalmente começasse a germinar. Ela tocou delicadamente os vergões em suas costas e fez uma promessa silenciosa. Um dia, Dona Catarina pagaria por cada humilhação, por cada vara, por cada momento em que havia tentado quebrar seu espírito. E quando esse dia chegasse, seria a própria Francisca quem escolheria as palavras finais. O vento noturno soprava através das frestas das paredes, carregando consigo o aroma doce dos coqueiros e algo mais sutil, mais perigoso, o cheiro da mudança que estava por vir. 4 semanas se passaram desde o espetáculo no salão principal e a rotina da fazenda continuava seu ritmo implacável. Francisca acordava antes do amanhecer, quando o céu ainda era uma tela escura pontilhada de estrelas, e trabalhava até que a lua substituísse o sol no horizonte. Suas mãos nunca paravam, carregando, limpando, servindo, sempre em silêncio, sempre observando. Mas algo havia mudado nela desde aquela tarde humilhante, onde antes havia resignação. Agora crescia uma consciência afiada como lâmina. Ela começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. Os horários em que Dona Catarina tomava seu láudano para dormir, as chaves que ela guardava na gaveta da escrivaninha, os momentos em que ficava verdadeiramente sozinha. Era uma manhã de fevereiro, quando Francisca descobriu a verdade sobre sua própria história. Estava limpando a biblioteca do falecido senhor quando encontrou, escondido entre as páginas de um livro de contabilidade, um documento que fez seu sangue gelar. Compra de escrava. Francisca, filha de Esperança, 3 anos de idade. Origem, Salvador. Observações. Mãe morreu de febre amarela. Criança apresenta sinais de inteligência acima da média. Suas mãos tremeram ao segurar o papel amarelado. 16 anos. Havia 16 anos que ela estava nesta fazenda, e só agora descobria que sua mãe havia morrido de doença, que ela própria havia sido arrancada de Salvador quando ainda era uma criança pequena demais para se lembrar. Mas havia mais. Folheando as páginas seguintes, encontrou outros documentos, outros nomes, outras histórias de vidas compradas e vendidas como gado. E então, em uma carta datada de 1719, encontrou algo que fez seu coração disparar. Minha cara Catarina, conforme conversamos, a escrava Francisca tem se mostrado problemática.
Ontem a surpreendi ensinando outras escravas a escrever usando carvão na areia da praia. Sugiro medidas mais rigorosas antes que suas ideias se espalhem. Uma escrava que sabe escrever é uma escrava perigosa. Francisca fechou os olhos e as memórias voltaram como uma enchente. Ela se lembrava agora, às tardes escondida na praia, traçando as letras com gravetos na areia, sussurrando as palavras para Benedita e Tomás. Lembrava-se do dia em que Dona Catarina a encontrou com um pedaço de papel nas mãos e da surra que se seguiu, tão brutal que ela havia perdido a consciência. Desde então, ela havia fingido não saber escrever. Havia enterrado essa habilidade tão profundamente que quase acreditara ter esquecido. Mas as palavras ainda estavam lá, dormindo em sua mente como brasas sob cinzas, esperando para serem reavivadas. Francisca! A voz de Dona Catarina cortou seus pensamentos como uma navalha. O que está fazendo aí parada? Francisca rapidamente recolocou os documentos no lugar e se virou, segurando um pano de limpeza como se estivesse trabalhando. Limpando a biblioteca, sinhá, respondeu, mantendo os olhos baixos. Dona Catarina entrou na sala, seus saltos altos ecoando no piso de madeira. Ela usava um vestido verde-mar com detalhes em renda dourada, e seus cabelos estavam presos em um coque elaborado, ornamentado com pérolas. Havia algo diferente em sua expressão naquela manhã, uma excitação mal contida que fez Francisca ficar alerta. "Deixe isso", ordenou ela. "Tenho uma tarefa especial para você hoje." Francisca seguiu Dona Catarina até o salão principal, onde encontrou um grupo de homens bem vestidos, conversando em voz baixa. Reconheceu alguns deles. Eram fazendeiros da região, homens poderosos que vinham ocasionalmente discutir negócios com a família Cavalcante. "Senhores", disse Dona Catarina, batendo palmas para chamar a atenção. "Como prometido, aqui está um exemplo perfeito do que discutíamos." Os homens se viraram para observar Francisca, e ela sentiu seus olhares como pesos físicos sobre sua pele. Um deles, um homem corpulento com barba grisalha, se aproximou e começou a examiná-la como se fosse um animal de criação. "Boa musculatura", murmurou ele, apertando o braço de Francisca. "Dentes saudáveis. Quantos anos?" 19, respondeu Dona Catarina. "E completamente domada. Observem." Ela pegou uma xícara de café da mesa e, sem aviso, derramou o líquido escuro e quente sobre o vestido simples de Francisca. O café escorreu pela tela, manchando-a permanentemente e queimando sua pele. "Limpe isso", ordenou Dona Catarina. Francisca olhou para o vestido molhado, depois para o rosto expectante de Dona Catarina. Por um momento, o tempo pareceu suspenso. Ela podia sentir o peso dos olhares dos homens, a expectativa cruel em seus rostos. Podia sentir também algo mais profundo, a fúria ancestral de sua mãe, Esperança, de sua avó, cujo nome ela nunca soubera, de todas as mulheres de sua linhagem que haviam sido quebradas e humilhadas. Mas ela também sabia que este não era o momento. Não ainda. Lentamente, Francisca se ajoelhou e começou a secar o café com a barra de seu próprio vestido, esfregando a mancha até que suas mãos ficassem marrons do esforço. Os homens murmuraram aprovação e Dona Catarina sorriu com satisfação. "Vejam", disse ela, "obediência absoluta. É isso que separa uma escrava bem treinada de um animal selvagem." Naquela noite, Francisca se deitou em sua esteira com o vestido ainda manchado de café. Ao seu lado, Benedita, uma mulher mais velha que havia se tornado como uma mãe para ela, sussurrou no escuro: "Menina, vi o que aconteceu hoje. Vi também o que você não fez." "O que quer dizer, Benedita?" "Vi a fúria em seus olhos. Vi você escolher esperar." A voz da mulher mais velha era baixa, quase inaudível. Sua mãe Esperança era assim, sabia quando lutar e quando guardar forças. Francisca se virou para encarar Benedita no escuro. "Você conheceu minha mãe?" "Conheci sim, chegamos no mesmo navio. Ela morreu me pedindo para cuidar de você, para ensinar você a sobreviver."
Benedita estendeu a mão e tocou o rosto de Francisca. Mas sobreviver não é só aguentar, menina. Às vezes é saber quando é hora de agir. As palavras de Benedita ecoaram na mente de Francisca enquanto ela olhava para o teto de palha. Lá fora, podia ouvir os sons noturnos da fazenda, o vento nas folhas dos coqueiros, o canto distante de um bem-te-vi, o ranger das madeiras da casa grande. E em algum lugar naqueles sons, ela começou a ouvir algo mais, o sussurro de uma promessa que estava tomando forma, palavra por palavra, como uma oração sendo tecida no silêncio da noite. Março trouxe consigo o calor úmido que fazia o ar tremular sobre os coqueirais como ondas invisíveis. Francisca havia desenvolvido uma rotina cuidadosamente calculada. Durante o dia, era a escrava obediente que Dona Catarina esperava ver. Durante a noite, quando a casa grande dormia, ela se transformava em algo completamente diferente. Foi Benedita quem lhe ensinou os segredos da casa que nem mesmo Dona Catarina conhecia. Havia passagens entre as paredes que os escravos usavam para se mover sem serem vistos. Tábuas soltas no assoalho, onde pequenos objetos podiam ser escondidos, e horários precisos em que cada parte da casa ficava verdadeiramente deserta. A cozinha fica vazia entre meia-noite e 1 da manhã. Sussurrou Benedita enquanto fingiam dobrar roupas no quintal. É quando a cozinheira vai dormir e antes do padeiro começar a trabalhar. Se você precisar de alguma coisa de lá... Francisca assentiu, gravando cada informação em sua memória. Havia começado a fazer pequenos empréstimos da cozinha. Uma faca aqui, um pedaço de corda ali, sempre coisas pequenas demais para serem notadas, mas que poderiam ser úteis quando chegasse a hora. A hora. Ela ainda não sabia exatamente quando seria, mas sentia que se aproximava como uma tempestade no horizonte. Havia sinais. Dona Catarina estava ficando mais cruel, mais imprudente em suas demonstrações de poder. Na semana anterior, havia chicoteado publicamente uma escrava chamada Rosa, apenas porque ela havia derramado água no chão. Era uma tarde particularmente quente, quando Francisca testemunhou o evento que mudaria tudo. Estava servindo água de coco na varanda, quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Dona Catarina. A porta estava entreaberta e ela conseguiu ouvir a conversa sem ser vista. "Catarina, você precisa ter mais cuidado", dizia uma voz masculina que ela reconheceu como sendo do Senhor Tavares, um fazendeiro vizinho. "Os tempos estão mudando. Há rumores de revoltas em outras fazendas." "Bobagem", respondeu Dona Catarina com desdém. "Meus escravos são bem treinados. Eles sabem qual é o lugar deles. Não seja tão confiante. Ontem mesmo soube de uma fazenda em Porto Calvo, onde os escravos se rebelaram. Mataram o feitor e fugiram para o mato." A voz do homem estava tensa. "E há rumores de que alguém está organizando os escravos, ensinando-os a escrever, espalhando ideias perigosas." Francisca sentiu seu coração acelerar. Alguém estava ensinando escravos a escrever? Alguém estava organizando revoltas? "Se isso for verdade", disse Dona Catarina, e havia uma nota de preocupação em sua voz pela primeira vez. "Então precisamos tomar medidas preventivas. Talvez seja a hora de fazer um exemplo." "Um exemplo?" "Escolher uma dos escravos e puni-la publicamente. Algo que os outros nunca esqueçam." A voz de Dona Catarina estava ficando mais animada, como se a ideia a excitasse. "Que tal aquela Francisca? Ela sempre me pareceu inteligente demais para o próprio bem." Francisca quase derrubou a bandeja de cocos. Suas mãos tremeram, mas ela conseguiu se controlar e se afastar silenciosamente da porta. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na casa podiam ouvi-lo. Naquela noite, ela procurou Benedita nos alojamentos. A mulher mais velha estava sentada em sua esteira, remendando uma saia rasgada à luz de uma vela pequena. "Benedita", sussurrou Francisca, ajoelhando-se ao lado dela. "Preciso lhe contar algo."
Ela relatou a conversa que havia ouvido, observando o rosto de Benedita ficar cada vez mais sombrio. Então é verdade, murmurou Benedita quando Francisca terminou. Os ventos da mudança estão soprando. Dum, que ventos? Do que está falando? Benedita olhou ao redor para ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Depois se inclinou para mais perto de Francisca. Há coisas acontecendo, menina. Coisas que você não sabe. Há homens livres, alguns até brancos, que estão ajudando escravos a fugir. Há lugares seguros onde eles podem se esconder, comunidades no mato onde vivem livres. Seus olhos brilhavam na luz fraca da vela. E há também aqueles que escolhem lutar em vez de fugir. Lutar? Há uma mulher, dizem, uma escrava que escapou de uma fazenda em Palmares e agora lidera um grupo de fugitivos. Eles atacam fazendas, libertam outros escravos, espalham a palavra de que a liberdade é possível. Benedita pegou a mão de Francisca. Seu nome é Dandara e dizem que ela é descendente de guerreiras africanas como sua mãe. Francisca sentiu algo se acender dentro dela ao ouvir esse nome. Dandara, uma mulher que havia escolhido lutar. Mas isso não resolve seu problema imediato, continuou Benedita. Se Dona Catarina está planejando fazer um exemplo com você, então você tem duas escolhas: fugir ou agir primeiro. Agir primeiro? Benedita a encarou com olhos que haviam visto décadas de sofrimento e sobrevivência. Sua mãe, Esperança, me contou histórias de sua terra natal, de como as mulheres de sua tribo lidavam com inimigos. Às vezes, a única maneira de parar um predador é cortar suas garras. Francisca entendeu imediatamente o que Benedita estava sugerindo. A ideia a aterrorizou e a excitou ao mesmo tempo. Mas se eu fizer isso, se você fizer isso, não haverá volta. Você terá que fugir, encontrar os outros, juntar-se à luta. Benedita apertou sua mão. Mas se você não fizer nada, ela vai destruí-la de qualquer forma. Pelo menos assim, você escolhe como sua história termina. Naquela noite, Francisca não conseguiu dormir. Ficou deitada em sua esteira, olhando para o teto e pensando nas palavras de Benedita. Lá fora, podia ouvir os sons noturnos da fazenda, mas agora eles pareciam diferentes. O vento nas folhas dos coqueiros soava como sussurros de encorajamento. O canto dos grilos parecia uma canção de guerra. E em algum lugar na escuridão, ela podia jurar que ouvia a voz de sua mãe Esperança, carregada pelo vento desde as terras além do mar, sussurrando palavras em uma língua que ela não lembrava de conhecer, mas que seu coração entendia perfeitamente. É hora, minha filha, é hora de mostrar a eles quem você realmente é. Quando o amanhecer chegou, Francisca havia tomado sua decisão. Ela se levantou de sua esteira com movimentos calmos e deliberados, mas por dentro sentia-se como uma tempestade prestes a se desencadear. A semente da revolta havia germinado. Agora era a hora de colher os frutos. E aí, pessoal? Vocês estão sentindo a tensão crescer na história de Francisca? Essa jovem corajosa está prestes a tomar uma decisão que mudará sua vida para sempre. Eu preciso saber, vocês acham que Francisca deveria agir ou fugir? Deixem nos comentários qual seria a escolha de vocês no lugar dela. E se vocês estão gostando dessa jornada emocionante através da história do Brasil, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos descobrir juntos como essa história de coragem e resistência vai terminar. Os dias que se seguiram passaram como uma dança cuidadosamente coreografada entre predador e presa, embora não estivesse mais claro quem era quem. Francisca mantinha sua máscara de submissão durante o dia, mas cada gesto, cada palavra, cada momento de silêncio era calculado com a precisão de um estrategista militar. Dona Catarina, por sua vez, parecia estar saboreando antecipadamente o espetáculo que planejava. Suas ordens para Francisca se tornaram mais frequentes e caprichosas. Limpar o mesmo aposento 4 vezes seguidas, carregar baldes de água desnecessários, ficar de pé por horas, segurando bandejas vazias.
Era como se estivesse testando os limites da paciência de Francisca, procurando a rachadura que justificaria a punição que já havia decidido aplicar. Mas Francisca havia aprendido a transformar cada humilhação em combustível para sua determinação. Enquanto esfregava o chão do salão principal pela 4ª vez numa manhã, ela memorizava a localização exata de cada móvel, cada tábua que rangia, cada sombra que poderia oferecer cobertura. Enquanto carregava água desnecessária, ela cronometrava mentalmente quanto tempo levava para ir da cozinha aos aposentos de Dona Catarina. Foi durante uma dessas tarefas inúteis que ela descobriu algo crucial. Estava polindo a prataria na sala de jantar, quando ouviu Dona Catarina conversando com sua dama de companhia, Dona Eulália, uma mulher magra e nervosa que a seguia como uma sombra. "Ah, o láudano está fazendo efeito mais rápido ultimamente", comentou Dona Catarina, mexendo distraidamente numa xícara de chá. "3 gotas e durmo como uma pedra até o amanhecer." "Talvez devesse diminuir a dose", sugeriu Dona Eulália. "Dizem que pode ser perigoso." "Bobagem. Preciso dormir bem para manter a energia necessária para administrar esta propriedade." Dona Catarina riu. "Além disso, com todos esses rumores de revoltas, prefiro dormir profundamente. Não quero ser acordada por cada ruído na noite." Francisca quase sorriu ao ouvir isso. A própria Dona Catarina estava lhe fornecendo informações valiosas sobre sua vulnerabilidade. 3 gotas de láudano, sono profundo até o amanhecer. Era mais do que ela poderia ter esperado. Naquela noite, ela se encontrou novamente com Benedita nos alojamentos. A mulher mais velha havia conseguido algumas informações através da rede secreta de comunicação que existia entre os escravos da região. "Há notícias", sussurrou Benedita, fingindo pentear os cabelos de Francisca. "A mulher de quem lhe falei, Dandara, está se aproximando. Dizem que ela e seu grupo estão a menos de 3 léguas daqui, escondidos na mata fechada perto do rio Manguaba." O coração de Francisca acelerou. "Isso significa que se você fizer o que está planejando, terá para onde ir. Mas também significa que precisa agir logo. Se Dona Catarina descobrir sobre a presença deles na região, vai chamar os capitães do mato e a milícia." Benedita parou de pentear e olhou diretamente nos olhos de Francisca. "Você tem no máximo 2 dias. 2 dias." Francisca sentiu o peso da urgência se assentar sobre seus ombros como um manto pesado. 2 dias para finalizar seus preparativos, para encontrar a coragem necessária para mudar o curso de sua vida para sempre. "Benedita", disse ela, sua voz mal passando de um sussurro, "se eu conseguir, se eu realmente fizer isso, você virá comigo?" A expressão de Benedita se suavizou e ela tocou o rosto de Francisca com ternura maternal. "Minha menina, eu já vivi mais anos do que esperava quando cheguei neste lugar. Minhas pernas não me levariam muito longe numa fuga pela mata." Ela sorriu tristemente. "Mas você é jovem, forte, inteligente. Você tem a fúria de sua mãe e a sabedoria que a vida lhe ensinou. Você pode conseguir. Não posso deixá-la aqui. Pode e vai. Porque essa é a única maneira de honrar o sacrifício de sua mãe, de todas as mulheres que vieram antes de você." Benedita segurou as mãos de Francisca. "Prometa-me uma coisa. Quando estiver livre, quando estiver vivendo a vida que escolheu, lembre-se de nós. Conte nossa história. Não deixe que sejamos esquecidas." Lágrimas queimaram os olhos de Francisca, mas ela as conteve. Havia tempo para chorar depois. Agora havia trabalho a fazer. No dia seguinte, ela finalizou seus preparativos com a meticulosidade de um relojoeiro. Escondeu uma faca pequena, mas afiada, que havia emprestado da cozinha, embrulhada num pedaço de pano e amarrada à coxa. Memorizou cada som da casa durante a noite, cada padrão de respiração dos outros escravos, cada ranger das tábuas do assoalho.
Mais importante, ela ensaiou mentalmente cada movimento que faria, cada passo da sequência que havia planejado. Sabia exatamente onde Dona Catarina guardava as chaves. Sabia que a mulher dormia do lado esquerdo da cama. Sabia que a janela do quarto ficava entreaberta durante as noites quentes. Na véspera do dia que havia escolhido, Francisca se deitou em sua esteira e fechou os olhos, mas não para dormir. Em vez disso, ela se conectou com algo mais profundo, mais antigo. Podia sentir a presença de sua mãe Esperança, de sua avó sem nome, de todas as mulheres de sua linhagem que haviam enfrentado a opressão com coragem e determinação. Elas estavam com ela. Elas sempre estiveram. Quando abriu os olhos novamente, a lua estava alta no céu e a fazenda havia se entregado ao silêncio da madrugada. Francisca se levantou silenciosamente, verificou a faca escondida em sua coxa e começou a caminhar em direção à casa grande. Seus pés descalços não faziam ruído algum sobre a terra batida do quintal. Ela havia aprendido a andar como um fantasma, a se mover através das sombras, como se fosse uma delas. A porta dos fundos da casa estava destrancada, como sempre ficava, para permitir que os escravos entrassem cedo para começar o trabalho. Ela subiu as escadas de madeira uma por uma, testando cada degrau antes de colocar seu peso completo sobre ele. O corredor do segundo andar estava mergulhado na escuridão, mas ela conhecia cada centímetro dele. Podia ouvir a respiração pesada de Dona Catarina vindo do quarto principal, o som profundo e regular de alguém sob efeito do láudano. Francisca parou diante da porta do quarto e colocou a mão na maçaneta. Por um momento, hesitou. Uma vez que atravessasse aquela porta, não haveria volta. Ela se tornaria uma fugitiva, uma criminosa aos olhos da lei, uma mulher marcada para morrer. Mas também se tornaria livre. Ela girou a maçaneta lentamente e a porta se abriu sem fazer ruído. O quarto estava banhado pela luz prateada da lua que entrava pela janela entreaberta. Dona Catarina dormia profundamente, seu rosto relaxado na inconsciência, vulnerável pela primeira vez desde que Francisca a conhecia. Francisca entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Suas mãos não tremiam mais. Seu coração batia com ritmo firme e determinado. Ela desembrulhou a faca e a segurou firmemente, sentindo o peso frio do metal em sua palma. Era hora de cortar as mãos que haviam causado tanto sofrimento. Era a hora de silenciar para sempre os instrumentos da opressão. Era a hora de Francisca reivindicar sua liberdade com suas próprias mãos. A lua cheia derramava sua luz prateada através da janela entreaberta, criando um retângulo luminoso no chão do quarto de Dona Catarina. Francisca permaneceu imóvel por longos segundos na entrada, observando a mulher que havia tornado sua vida um inferno durante tantos anos. Dona Catarina dormia de lado, seus cabelos loiros espalhados sobre o travesseiro de seda, o rosto relaxado numa expressão quase infantil que contrastava cruelmente com a brutalidade que demonstrava quando acordada. O láudano havia feito seu trabalho. A respiração da mulher era profunda e regular, e ela não se mexeu nem quando uma tábua do assoalho rangeu levemente. Era como se estivesse morta, exceto pelo movimento suave de seu peito subindo e descendo. Francisca se aproximou da cama com passos medidos, a faca escondida nas dobras de seu vestido. Cada movimento era calculado, cada respiração controlada. Ela havia ensaiado este momento centenas de vezes em sua mente, mas a realidade era diferente. O ar parecia mais denso, carregado de uma tensão elétrica que fazia sua pele formigar. Quando chegou ao lado da cama, ela parou novamente. De perto podia ver os detalhes do rosto de Dona Catarina, as pequenas rugas ao redor dos olhos, a marca de uma antiga cicatriz na testa, os lábios entreabertos por onde escapava uma respiração quase inaudível. Era estranho ver sua torturadora tão vulnerável, tão humana. Por um momento, Francisca hesitou. Não por piedade,
Essa emoção havia morrido nela há muito tempo, mas pela magnitude do que estava prestes a fazer. Uma vez que agisse, não haveria volta. Ela se tornaria algo diferente, alguém que havia cruzado uma linha que a maioria das pessoas nunca ousaria sequer contemplar. Mas então ela se lembrou. Lembrou-se de cada chicotada, cada humilhação, cada palavra cruel. Lembrou-se do café derramado sobre seu vestido, dos risos das senhoras da sociedade, do plano de fazer dela um exemplo. Lembrou-se de sua mãe Esperança, morta longe de casa, e de todas as outras mulheres que haviam sofrido sob o jugo da escravidão. A hesitação desapareceu como fumaça no vento. Francisca retirou a faca de seu esconderijo e a segurou firmemente. A lâmina captou a luz da lua e brilhou como prata líquida. Ela se inclinou sobre Dona Catarina, estudando a posição de suas mãos, calculando o ângulo exato que precisaria. Com movimentos precisos e silenciosos, ela segurou delicadamente a mão direita de Dona Catarina. A mulher murmurou algo ininteligível em seu sono, mas não acordou. O láudano a mantinha presa num sono profundo e sem sonhos. Francisca podia ver os dedos de Dona Catarina, pálidos e delicados, os mesmos dedos que haviam apontado para ela com desdém, que haviam empunhado chicotes e varas, que haviam escrito ordens de crueldade. "Nunca mais", sussurrou Francisca, sua voz tão baixa que mal era audível. "Nunca mais você vai apontar para ninguém." Ela posicionou a faca com precisão cirúrgica. Suas mãos não tremiam. Seu coração batia com ritmo firme e determinado. Ela havia se tornado um instrumento de justiça, frio e implacável, como a própria lâmina que empunhava. Os cortes foram rápidos e precisos. Dona Catarina acordou instantaneamente, seus olhos se arregalando de terror e dor, mas quando tentou gritar, Francisca cobriu sua boca com a mão livre. Sangue escorreu pelos dedos decepados, manchando os lençóis de seda branca. Os olhos da mulher encontraram os de Francisca, e neles havia uma mistura de terror, incredulidade e, pela primeira vez, reconhecimento. O reconhecimento de que a escrava que ela havia torturado por tantos anos não era mais a criatura submissa que ela pensava controlar. "Agora você sabe como é não ter poder", disse Francisca, sua voz calma e controlada. "Agora você sabe como é não conseguir apontar, não conseguir bater, não conseguir escrever suas ordens cruéis." Francisca limpou a lâmina da faca no lençol da cama, deixando uma mancha vermelha escura na seda branca. Depois, calmamente, caminhou até a escrivaninha de Dona Catarina e pegou as chaves que sabia estar guardadas na gaveta superior. Entre elas estava a chave do cofre, onde Dona Catarina guardava dinheiro e documentos importantes. "Vou levar o que é meu por direito", disse ela, abrindo o cofre e retirando algumas moedas de ouro e prata. 19 anos de trabalho não pago. Considere isso uma indenização." Dona Catarina fez um som desesperado, tentando formar palavras enquanto segurava os tocos sangrantes de seus dedos. Sangue continuava a escorrer, e ela olhava para Francisca com uma mistura de ódio e medo que era quase palpável. Francisca se dirigiu à janela entreaberta e olhou para fora. A fazenda estava silenciosa, mergulhada no sono da madrugada. Ninguém havia ouvido nada. Ninguém sabia que o mundo havia mudado naquele quarto. "Você vai viver", disse ela, voltando-se para Dona Catarina uma última vez. "Mas vai viver sabendo que suas mãos nunca mais terão poder sobre ninguém. E toda vez que tentar escrever e não conseguir, toda vez que tentar apontar e falhar, vai se lembrar de mim." Ela caminhou em direção à porta, depois parou e olhou por cima do ombro. "Ah, e Dona Catarina, quando os outros perguntarem o que aconteceu, tente explicar com essas mãos. Vai descobrir como é difícil se comunicar quando você não tem mais os instrumentos do poder." Francisca saiu do quarto tão silenciosamente quanto havia entrado, fechando a porta atrás de si. No corredor, parou por um momento para ouvir. Podia escutar sons abafados vindos do quarto. Dona Catarina tentando desesperadamente pedir ajuda.
mas sabia que ninguém mais na casa conseguiria ouvi-la a tempo de impedir sua fuga. Ela desceu as escadas e saiu da casa grande pela mesma porta que havia usado para entrar. O ar noturno estava fresco contra sua pele e ela respirou profundamente, sentindo-se mais viva do que jamais se sentira. Nos alojamentos dos escravos, encontrou Benedita acordada, esperando por ela. "Está feito?" perguntou a mulher mais velha. "Está feito", respondeu Francisca, mostrando as moedas que havia pegado. "E agora preciso ir." Benedita assentiu e abraçou Francisca com força. "Vá, minha menina, vá e seja livre. E lembre-se, você não é mais Francisca, a escrava. Agora você é Francisca, a guerreira." Francisca beijou a testa de Benedita e se dirigiu para a mata que cercava a fazenda. Atrás dela, a casa grande permanecia silenciosa, guardando seu segredo sangrento. Pela manhã, quando descobrissem o que havia acontecido, ela já estaria longe, correndo em direção à liberdade que havia conquistado com suas próprias mãos. O vento noturno carregava o aroma dos coqueiros e algo mais. O cheiro doce e metálico da vingança finalmente consumada. A escrava Francisca havia silenciado mais que as mãos de sua opressora naquela noite de 1721. Ela havia cortado as correntes invisíveis que prendiam não apenas a si mesma, mas a todos aqueles que viriam depois dela, mostrando que até mesmo no mais profundo silêncio, a voz da justiça pode encontrar uma maneira de ser ouvida. Pessoal, chegamos ao final desta jornada emocionante com Francisca Crioula. Que história incrível de coragem e resistência, não é mesmo? Eu fico pensando em quantas histórias como essa foram perdidas no tempo. Quantas mulheres corajosas como Francisca lutaram por sua liberdade e dignidade. Quero saber de vocês, de onde estão nos assistindo? Comentem aí sua cidade, seu país e me digam o que mais os impressionou na história de Francisca. O que vocês aprenderam com essa narrativa sobre força, resistência e justiça. Suas reflexões são muito importantes para mim e para toda a nossa comunidade aqui. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes da nossa história brasileira. Até a próxima!